Isso vale até para a grande mídia, para a velha mídia. Dica para o futuro, João. Nunca mais usar o termo grande mídia, porque nós somos maiores que eles hoje. Substituir no teleprompter por velha mídia. Esse brilhante roteiro aqui do Paulo Figueiredo Show foi escrito pelo João Gabriel, que vocês conheceram lá nas últimas transmissões. Então, dica para o futuro. Velha mídia, nada de grande mídia. E na velha mídia, o clima é de puro velório. Não pode esquecer que para essas pessoas o Trump é um xenófobo, racista, misógino, fascista, taxista, varejista, taxidermista. Prova disso é um tweet dos maiores, esse é um dos maiores cientistas da história do Brasil, grandes mentes da esquerda brasileira, e não é à toa que a esquerda brasileira está nessa merda de dar gosto, porque o grande analista político eu tive que trazer aqui a lembrança. Imagina se o Trump perde a eleição para uma mulher negra, filha de um jamaicano com uma indiana. Kamala Harris é a melhor opção para os Estados Unidos, mesmo o Partido Democrata sendo o esgoto que é. Faz um favor, perde um segundo aqui e deixe aqui a sua risada. Deixe aqui no chat a sua risada para o Felipe Neto. O imbecil que ocupa de forma ilegítima a presidência da República do Brasil também resolveu dar um palpite. Eu fiz questão de enviar esse palpite direto para a equipe do Donald Trump, para que ele se lembrasse disso, desse palpite, essa quebra de protocolo, né? Porque uma coisa é o Bolsonaro endossar o Trump como ex-presidente. Outra coisa é o presidente do Brasil endossar a Kamala Harris. E tá aqui, Lula. Espero que a Kamala Harris vença. Seria melhor e mais seguro para a democracia. Uma vitória do Trump seria como o nazismo com um cara diferente. Deixe também aqui a sua risada. Pensem como está sendo a semana do Lula e do Felipe Neto. Mas os desejos do menino Foca e do presidente cachaceiro não, obviamente, não viraram realidade. Então a gente tem que trazer as análises de um outro gigante das análises políticas, que é o Josias de Souza. E o que o Josias de Souza escreveu sobre a vitória do Trump? Estados Unidos optaram pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo. E eu aqui pensando, né, o que mais se assemelharia ao diabo era a candidata que defendia assassinato de criança, mutilação infantil, censura, entre outras pautas, né? Você imagina. Eu não imaginava que o diabo ia justamente dizer que o primeiro ato do governo dele vai ser proteger as crianças de se mutilarem. Eu não imaginava isso. Eu não imaginava. Mas eu não estava errado, eu estava errado, né? O Josias o diabo é o candidato que é contra o aborto, que é contra a mutilação, que é contra o domínio das elites sobre as pessoas comuns. Se, por um lado, nós tivemos a mídia lacradora e os demais esquerdistas completamente bolados, né, para usar o termo do Rio, com a eleição do Trump, por outro, nós também tivemos a reação dos líderes de direita. O presidente Bolsonaro disse que a vitória do Trump foi um passo importantíssimo para a sua volta. Entrevista na Folha. Caso tudo que acontece lá acontece aqui, a frase aspas dele, né?
E realmente, é verdade. Em 2016, os Estados Unidos elegeram Trump, depois de anos de governo de estratégia das tesouras. Em 2018, o Brasil elegeu o Bolsonaro, depois de anos de governo de estratégia das tesouras, da esquerda. Em 2020, Trump perdeu as eleições de uma maneira muito esquisita, roubaram a eleição do Trump, já pode dizer isso, digamos assim. Em 2022, também arrancaram as eleições de forma ilegítima. E eu digo isso sem nenhum medo. Em 2024, agora a gente tem, depois a gente teve 6 de janeiro, 8 de janeiro, as pessoas se revoltando, censura nos Estados Unidos, censura no Brasil patrocinada pela censura dos Estados Unidos. E em 2024, Trump com um retorno triunfal contra todas as expectativas, previsões da mídia e do establishment. E eu volto a falar, será que em 2026, será que o Bolsonaro vai fazer o mesmo? A resposta para isso tem a ver com qual será a estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Trump foi uma estratégia de enfrentamento do establishment. Enfrentou. Abriram 6 processos contra ele, num deles ele foi condenado, em outros aplicaram uma multa multimilionária para tentar quebrar ele. Tentaram matar ele. E o que ele fez? Transformou radicalmente o seu partido para incorporar o movimento nacional populista, enfrentou lei da mordaça, de juiz, o Trump poderia ser preso a qualquer momento, ele foi condenado, como diz a Eliane Cantanhede, foi condenado de fato em Nova York. Ele partiu para o enfrentamento, não ficou calado, não sumiu. Qual será a estratégia do presidente Bolsonaro? Ele vai confiar que vai ser o André Mendonça com o Nunes Marques, ou ele vai confiar que a vontade popular vai fazer valer? Então, outro mandatário de direita que ficou feliz com a vitória do presidente Trump foi o Javier Milei, presidente da Argentina. Segundo os jornais argentinos, o Milei fez uma aposta pessoal no Trump e, de fato, fez antes da eleição e se transformou no parceiro estratégico do Trump na América Latina. E se você não está prestando atenção, é um inimigo declarado do Lula que se tornou agora o melhor amigo mandatário do melhor amigo do Lula, né, que tem um mandato para a América Latina. O líder. Eles se tornaram líderes. A Argentina se tornou líder. E, não são palavras ao vento, o Milei anunciou que virá aqui para os Estados Unidos se reunir com o Trump antes da posse dele em janeiro. Antes da posse. E a mídia, obviamente, está muito triste e a direita está muito feliz. Eu vou jogar aqui Quem entender, entenda. Eu não acho impossível que haja um convite do Donald Trump ao presidente Bolsonaro para vir aos Estados Unidos antes mesmo da posse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não acho impossível que haja um convite, o que trará um impasse. Alexandre de Moraes já terá que decidir se autoriza o Trump ou o Bolsonaro a vir à posse do Trump, mas talvez tenha que decidir antes mesmo se vai autorizar Trump a vir encontrar o presidente eleito, autorizar Bolsonaro, perdão, a vir encontrar o presidente eleito dos Estados Unidos. E aí é uma puta de uma sinuca de bico, porque não há cenário vitorioso. Se autoriza, fica numa posição de desmoralização. Como é que se autoriza e daqui a 2 semanas vai indiciar a sua Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro por inquérito do golpe? Se autoriza. Se não autoriza, desafia o homem mais poderoso do mundo e confirma todas as afirmações e torna cada vez mais pessoal para o Trump a situação do Brasil. No CPF dele, Alexandre de Moraes. A gente faz questão de explicar aqui quem é Alexandre de Moraes. É um trabalho longo que tem sido feito.